Entendeu? Não, peraí. Não tô filmando não. Ah, tá. O que eu queria que ele... Ai, meu Deus do céu. Qualquer coisa aí. Mas é coisa boa ou coisa ruim? Você que manda aí. Tô sem ideia agora, Marcelo, você pegou Você não filma e faz graça. Tô calmo. No vídeo não. Não, sem gracinha. Para de filmar. Não aperta aí. Tá, beleza. O que você ia fazer pra você? Nossa, não sei. Não foca pra ficar muito gorda não, Marcelo. Não tá, não, é do peito pra cima. Vai. Pera aí. Tantas emoções. Se eu fosse a Adriana, eu daria uma camisa do Flamengo todo ano de presente pra ele. Se eu fosse a Ana Paula, Se eu fosse o Silvio, daria mais beijos e abraços. eu daria muito carinho para a esposa dele, Ana Paula, que sou eu. Se eu fosse o Reginaldo, Se eu fosse a Cleusa, daria mais atenção à esposa que ele tem eu ia seguir o propósito que Deus tem pra ela. e observar mais com as roupas novas que ela compra. Se eu fosse o Túlio, eu Se eu fosse a Ana, eu ficaria mais calmo. seria cada dia mais calma. É qualquer coisa que eu gostaria que ele fizesse pra mim? Qualquer Tá. coisa. Tá, vamos tentar, né? Pera Eu tenho aí. que falar, se eu fosse o João, Ai, eu coloquei. Uai, o que você queria que ele fizesse? Chega um pouquinho pra cá. Que ele fizesse? Pronto? Não? Na pressão é complicado. Ai, Jesus. Ai, eu não sei. Ai, meu Deus. Você não tá gravando não, né? Não, não. Se eu fosse o Diogo, Você tá fazendo graça, tá tirando foto de mim, Marcelo, me biscando. Você já tá filmando, velho. Se eu fosse a Edvânia, se eu fosse o Batequinini, eu levava a Edvânia para Campos do Jordão para viajar. eu continuaria sendo essa mulher de oração, que levanta nas madrugadas, que vai para o monte, que busca pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso relacionamento. Então, se eu fosse Elisângela, o que eu faria o que ela faz, Se eu fosse o Jaumir, sendo fiel, sendo grata por tudo e agradecendo a Deus pelas conquistas dela. eu ia aproveitar mais tempo do lado da Elisângela. Se eu fosse a Erika, Se eu fosse o Ney, eu continuava sendo a esposa que ela é, maravilhosa. Continuando dando esse amor que ela me dá. assim, não daria quase nada, né? Porque Deus já abençoou, já presençou que Ele já tem de tudo que eu precisava, Ele me completa. Se eu fosse o Diogo, eu levaria a Cristiane para passear mais e ajudaria a lavar as louças em casa. Se eu fosse a Cris, nunca mais eu chegaria atrasado. Se eu fosse a Gisele, Se eu fosse o Léo, gostaria que ela fosse a mesma, porque ela é muito especial e foi a esposa que Deus me deu. Eu continuaria amando a Gisele. Se eu fosse a Gisele, se eu fosse o Rodrigo, eu seria a mesma pessoa que ela é hoje, porque ela é uma pessoa linda, maravilhosa. Faria as coisas com mais leveza. se eu fosse o Adilson, eu viajaria menos para ter mais tempo com a família. Se eu fosse a Ítala, compreenderia melhor o Adilson. Se eu fosse a Janaína, eu faria mais massagem no Matheus. se eu fosse o Matheus, eu falaria mais que eu amo a minha esposa e eu deixaria de jogar bola, porque jogar bola é muito ruim, porque a esposa dele fica
Bom, se eu fosse a Janice, eu faria pro Renato bastante torta de sonho de valsa, mousse de maracujá, que eu sei que ele adora. Eu, se fosse o Renato, teria mais tempo de qualidade com a esposa e com os filhos. Se eu fosse o Anderson, se eu fosse a Juliana, eu ia rir de todas as piadas do Anjinho. eu daria uma cama nova pra Juliana. Se eu fosse o Ed Carlos, Se eu fosse Luana, quando o Ed Carlos chegasse do serviço, eu ia encher ele de carinho. eu ia amar cada dia mais e mais essa esposa linda que Deus deu pra ele. E com certeza eu ia fechar a porta do box no banheiro pra fazer ela muito feliz. Se eu fosse a Lucimar, eu amava mais, fazia mais amor. Se eu fosse o Rondon, eu levaria a esposa dele para fazer um delicioso cruzeiro. Se eu fosse a Elisete, eu ia em Caldas Novas com casaco todo ano. Se eu fosse o João, ano que vem a gente fazia um cruzeiro do navio. Se eu fosse o Hélio, Se eu fosse a Maria Geralda, eu continuaria sendo a pessoa especial e maravilhosa que ele é. eu continuaria sendo do jeitinho que ela é. Se eu fosse a Mirielle, Se eu fosse o Carlos, continuaria com o Carlos por muito tempo. eu falaria eu te amo a todo momento. Se eu fosse a Núbia, eu ajudaria mais o Riverino um pouco, porque ele tá muito estressado. Se eu fosse o Rivelino, eu compraria um buquê de rosas, champanhe e daria para a esposa. Se eu fosse o Gustavo, eu levaria mais café na cama pra Rosana. Se eu fosse a Rosana, eu daria mais atenção pro Gustavo e seria mais carinhoso com ele. Se eu fosse o Myron, eu fazeria mais declarações de amor. Se eu fosse a Samara, dava mais amor pro Myron. Se eu fosse o Olimar, eu pensaria mais em nós dois. Falaria mais coisas sobre nós, o nosso casamento, e deixaria as outras coisas para depois. Se eu fosse a Silvana, eu amava mais ainda o Olimar. Se eu fosse o Célio, eu dava presente pra Thaís todos os dias. Se eu fosse a Thaís, não precisava mudar nada. Ela é perfeita. Se eu fosse o Ricardo, eu escutava mais a Thaís. Prestava mais atenção quando ela gostaria de falar algo pra ele. Quando ela chama ele pra sair pra conversar, ele deixasse ela falar mais e ele escutasse mais. Se eu fosse a Thaís, eu pegaria o Ricardo todas as madrugadas. Se eu fosse Joaquim, eu pagaria uma viagem para a Adriana. E daria flores no aniversário dela, levaria ela para jantar. Se eu fosse o Flávio, eu agradeceria a Deus todos os dias pela esposa maravilhosa que ele tem. Se eu fosse o Daniele, eu aturaria o Flávio pelo resto da vida. Se eu fosse a Zilda, eu seria mais paciente, mais tranquila, mais calma e não seria tão ansiosa. Se eu fosse o Vandilson, eu falava mais baixinho um pouquinho. E se eu fosse ele, eu falaria todos os dias que eu amo a Daniele. É isso. E eu tô com vergonha. Amaria a Ana cada dia mais, porque a Ana merece muito. Daria muitos presentes pra ela. Passaria cada dia mais tempo com ela, porque ela é um pouco carente da minha atenção e necessita muito estar comigo. Isso. Porque ela me faz muito feliz da forma que ela é. É isso. Bom? Tá bom, Marcos.